que é a branquitude? Vamos pensar sobre isso? O termo branquitude ainda não é tão comum no nosso cotidiano. Ele serve para a gente provocar esse lugar que o sujeito branco ocupa na nossa sociedade de centro da norma e de padrão. E entender ele como um sujeito que também é racializado, que também é formado historicamente, politicamente, economicamente, e como seus comportamentos e as suas atitudes também são forças, também são internalizações de um processo de socialização racializado. Quando a gente pensa, então, o branco como padrão, é mais fácil a gente enxergar isso no campo da estética, quando o belo e a boa aparência são definidos por características associadas à branquitude, como, por exemplo, o cabelo liso, que é entendido como cabelo bom, os traços finos, né, que são entendidos como traços europeus, e a pele clara como sinônimo de limpeza, de pureza, de beleza, e esse sujeito como um todo que é o desejo do nosso afeto, né, do nosso amor, e que é legitimamente valorizado pela sociedade. Isso é apenas uma dimensão do privilégio social que a pessoa ocupa por ser branca, né, que não é uma questão pontual, ocasional ou individual. Está ligada à ideia também de que esse sujeito branco ele é um ser mais racional, menos dado aos vícios do corpo, mais capaz de controlar suas emoções e que, portanto, oferece menos risco à sociedade, já que ele tende a se comportar de forma mais moralizada, né? Assim, a valorização do sujeito branco como padrão, como centro da norma, ela tem uma dimensão institucional, afetiva, simbólica, que faz com que as pessoas brancas enfrentem menos dificuldades na vida, né? Consigam deslizar pela esfera social com menos atrito. Isso também tem uma dimensão de pacto, né? Como a Cida Bento, que é uma teórica negra brasileira, vai chamar a atenção para a gente, porque essa posição, esse reconhecimento da branquitude como referência, como centro da norma, como padrão, ela reforça uma posição de poder, ela garante a visibilidade social, né? E ela se torna um critério de humanidade, né? Assim, ela vai mostrar para a gente que o que nós chamamos de contrato social é, na verdade, um pacto racial, onde as dimensões de direito, de cidadania, de racionalidade e a universalidade dessas coisas são pensadas historicamente a partir do lugar do homem branco europeu, né? que constrói uma tecnologia política, que coloca como governante do Estado e como sinônimo de modernidade. Se a gente adota perspectivas indígenas, como a do Ailton Krenak e do Davi Copenau, eles vão mostrar pra gente que a questão da branquitude não é apenas uma questão da cor, né? Que ser branco é a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, que é baseada por uma economia do excesso, do acúmulo e da separação entre nós, seres humanos, e a natureza, né? Que vê a natureza como recurso. Então essa é uma postura, né, que os indígenas vão denunciar como uma postura branca ou da branquitude. E isso, obviamente, liga a gente à história do colonialismo, né, que passa pela escravidão moderna, onde foi-se necessário criar uma justificativa para a dominação desses outros povos, dessas outras culturas que foram racializadas. Como se o branco fosse sinônimo da civilização, porque acredita em Deus, porque tem um direito, porque tem um Estado organizado dentro de uma moral, né? Se a gente pensa, então, no caso do Brasil, a gente vê como, principalmente a partir da República, né, se adotou uma ideia de embranquecimento da cultura, favorecendo a migração europeia e o casamento interracial, né, entre pessoas brancas e negras, para que a pele dos brasileiros fosse clareando, porque essa seria uma condição para o desenvolvimento social do país, para o progresso. E se criou essa fantasia a partir daí, né, esse discurso de que aqui nós tínhamos uma democracia racial, negando que existisse racismo e também uma forma de naturalizar a desigualdade e de responsabilizar os próprios negros, indígenas e outras pessoas racializadas pela sua condição social, né? Só que se a gente toma uma dimensão global, mesmo a branquitude, ela é hierarquizada em níveis de diferença, né? Então a gente tem no topo como referência a Europa, no centro, hoje mais moderno, a gente tem a figura dos Estados Unidos, né? E o quase branco, que somos os latinos-americanos, né? Assim a gente vê a instabilidade dessa definição de branquitude e como ela adota essa postura defensiva justamente como uma forma de se afirmar
justamente porque ela não é uma condição natural ou essencial. Assim, a gente pensa que para romper com o racismo é preciso romper com a branquitude, né? E adotar uma postura antirracista, que nega a branquitude como uma identidade moral, né? Reconhecer o caráter moral da branquitude. Mas reconhecer os privilégios não é eliminar os privilégios, muito pelo contrário. É se abrir para ouvir os outros, é lidar bem com o desconforto, né? Quando apontam para a gente que a situação é de desigualdade, né? Abandonar esse ideal da meritocracia, entendendo que, dada a condição racial e a condição econômica, as pessoas partem de diferentes lugares na sociedade, as condições não são iguais para todas. Então é sair dessa neutralidade e também não se apropriar, né, de outras estéticas, de outras culturas, de outros conhecimentos como se fossem seus, como historicamente foi feito na nossa sociedade. E é questionar o que define o ser humano, o que define o que é belo, o que define o que é bom e o que define o que é normal. Enfim, é desativar essa posição que se coloca como centro do mundo, né? Que coloca a branquitude como centro do mundo. E por isso é importante pensar sobre o que é a branquitude.